Olá, boa tarde. Começa agora o CNA em Campo, programa que fala direto com o produtor rural. Aqui você acompanha toda terça e quinta reportagens e entrevistas sobre a agropecuária brasileira. Vamos aos destaques de hoje. Setor agropecuário defende livre concorrência no transporte de cargas e direito de passagem nas ferrovias. O potencial brasileiro de geração de energia a partir de biomassa. E CNA debate política de preço justo para os agricultores no Fórum Mundial dos Produtores de Café na Colômbia. Direito de passagem entre linhas férreas, políticas públicas para inibir o roubo de cargas e rejeição do projeto de lei que fixa o preço dos fretes. Esses foram os temas da reunião da Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura da CNA. O setor tem um desafio e tanto pela frente: impedir que seja aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei 528/2015, que define a política de preços mínimos para o transporte de cargas. O problema é que essa proposta prevê que os preços sejam definidos pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e pelo Sindicato dos Caminhoneiros, quando, na verdade, o valor deveria ser determinado pelo livre comércio, ou seja, a lei da oferta e da procura. A partir do momento que a gente já tem um preço lá fora definido para o nosso commodity e a gente encarece o nosso frete, o produtor, a indústria e o consumidor vão ser afetados com um rendimento menor e, no caso, até ao cabo podendo chegar à inflação. Temos conversado constantemente com os deputados e vamos tentar conversar com o presidente da Câmara, os membros da mesa diretora, não só a Biov, mas várias associações, são 35 associações que estão ligadas, mobilizadas contra o projeto para explicar para os parlamentares o impacto econômico e perverso no ambiente de negócio brasileiro desse projeto. Mas o destaque da reunião foi a ferrovia Norte-Sul, que liga o porto de Itaqui, no Maranhão, ao porto de Santos, no litoral paulista. A comissão defende a livre passagem entre os trechos da ferrovia, administrados por diferentes concessionárias. Nós temos agora a audiência pública da Ferrovia Norte-Sul, que está sendo realizada pela ANTT. Nós estamos analisando o material disponibilizado, o edital, o contrato, os estudos econômico-financeiros e vamos apresentar as nossas contribuições nas 4 audiências públicas que serão realizadas pela agência. Nós já observamos que tem alguns aspectos que nós não concordamos, né, e que nós vamos propor alteração no modelo para dar efetividade a integração das malhas, a interoperabilidade das malhas, de modo a reduzir o custo do frete ferroviário. O Brasil vai ser o maior supridor do mercado internacional de soja e milho. E é uma carga tipicamente ferroviária. Eu preciso, então, ter um sistema ferroviário. O coração de tudo isso chama-se Ferrovia Norte-Sul, porque é a linha que vai ligar as regiões tradicionais do sul e do sudeste do Brasil com as novas fronteiras lá de cima. O modelo que venha a ser adotado na Ferrovia Norte-Sul vai determinar o sucesso ou o insucesso dessas licitações e do futuro do transporte ferroviário no Brasil. A maior luta nossa foi a questão do direito de passagem e do operador ferroviário independente, no sentido que haja uma integração maior com as nossas ferrovias para baixar o nosso custo. O custo do rodoviário para o ferroviário é em torno de 30% e no Brasil hoje é apenas 13%. Então o produtor é quem está pagando essa conta. Outro assunto que foi debatido na comissão é o roubo de cargas, cada vez mais frequente. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Arroz, só no estado do Rio de Janeiro foram roubadas 500 toneladas de arroz nos primeiros 3 meses do ano. O prejuízo foi de R$1 bilhão. O setor defende políticas públicas para combater a ação dos criminosos. Existem alguns projetos de lei em trâmite no Congresso, um deles é o PL 1530 de 2015, que foi discutido aqui, que aumentam penalidade para contrabando e roubo de cargas. É uma medida interessante você aumentar a penalidade, mas ao mesmo tempo, como o Ministério da Justiça é o órgão-chefe
que cuida dessa questão rodoviária, a gente entende que a plena execução do Decreto 8.614 de 2015, que institui a Política Nacional de Combate ao Furto e Roubo de Cargas no país, seria bem eficiente. Representantes do sistema CNA participaram do Fórum Mundial dos Produtores de Café, que terminou nesta quarta-feira na Colômbia, em debate a sustentabilidade econômica do setor. Para o Brasil, maior produtor e exportador de café do mundo, o Fórum representa uma oportunidade para o debate de uma política de preço justa que garanta uma renda mínima ao cafeicultor. A CNA tem se empenhado nisso há muito tempo. Esse é o ponto mais importante, porque junto com a sustentabilidade ambiental, social, na frente tem que haver a sustentabilidade econômica. É impossível você produzir, você ter ganhos de produtividade se o preço não compensa. E com a volatilidade que existe no mercado de café, planejar torna-se muito difícil. Hoje, pela importância da nossa cafeicultura, pela demanda que existe por emprego, pela demanda que existe por geração de divisas, é uma preocupação constante. Não é possível hoje, com a safra que o Brasil está colhendo, os preços praticados no mercado não compensam de forma nenhuma essa oferta apertada de café que existe no Brasil e no mundo. Políticos e especialistas do setor também debateram a importância da sustentabilidade econômica da cafeicultura. Participaram dos painéis o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, o ex-presidente dos Estados Unidos e diretor da Fundação Clinton, Bill Clinton, e o presidente do Conselho Nacional de Café, Silas Brasileiro. Com a produção em alta, o presidente da Comissão Nacional de Café da CNA acredita que é possível aumentar o consumo da bebida pelo mundo. O café está intimamente ligado à felicidade das pessoas. É uma coisa interessante, até bem suave, mas mostra a importância, na visão dessas pessoas, da cultura do café e, principalmente, do hábito de se tomar café. E uma coisa que está se tornando aqui unânime é a grande preocupação com o aumento de consumo mundial. A biotecnologia mais próxima do produtor rural. O sistema CNA Senar e o Conselho de Informações sobre Biotecnologia, o CIB, lançaram um blog para incentivar a adoção das boas práticas agronômicas e informar sobre tecnologias resistentes a insetos. Olha só o blog. Essas tecnologias são usadas para melhorar as características de plantas e micro-organismos que tornam a produção de alimentos mais eficiente. O novo blog é direcionado principalmente a agricultores que produzem soja, milho e algodão. Estudo da Comissão Nacional de Silvicultura da CNA revela que o Brasil tem potencial para gerar energia de biomassa. Veja na reportagem. O estudo feito com a participação da CNA mostra que o Brasil tem uma área de 7,5 milhões de hectares de florestas plantadas, sendo que 1.700.000 poderiam ser utilizados para a produção de energia de biomassa. Os dados confirmam, por exemplo, que o país possui capacidade de geração de energia de 2,7 gigawatts, o equivalente à produção da usina hidrelétrica de Santo Antônio, a quinta maior do Brasil. A pesquisa técnica aponta que a biomassa da árvore de eucalipto é uma ótima opção para o setor florestal. Primeiro, por ser economicamente viável e segundo, por ser uma fonte de energia sustentável e renovável. Nós já estamos incluídos no PDE, que é o Plano de Desenvolvimento Energético. Portanto, o setor tem a comemorar e organizar para daqui uns dias estar gerando energia a partir da biomassa. Nós vamos gerar energias com um custo mais barato, sem falar na geração de emprego, nas questões sociais e principalmente no sequestro de carbono. E quando você vê hidrelétricas a partir do óleo diesel poluindo, nós vamos estar contribuindo com o meio ambiente também, gerando essa energia. Termina no próximo sábado, dia 15, o prazo de inscrição de trabalhos científicos para o 5º Congresso Brasileiro de Palma e outras cactáceas. O evento vai ser realizado em Natal, no Rio Grande do Norte, no mês de agosto. Numa promoção do sistema CNA-Senar, Federações de Agricultura e Pecuária do Nordeste e SEBRAE. Aproveite para mostrar o seu trabalho e incentivar o uso dessas plantas como alternativa econômica para a seca.
Para fazer a sua inscrição, acesse o site agropecnatal.com.br. O CNA em Campo de hoje termina aqui. Te espero na próxima terça-feira, ao 12h05. Até lá!